Louvado seja aquele que vive, reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus, bom, misericordioso, amoroso, compreensivo, eterno professor. Que ano tivemos, quanto aprendemos em meio às lutas, em meio a essa travessia de deserto. E esse tema aí, culto de gratidão, não é um mero simbolismo, não. Isso é o que realmente está no nosso coração. Temos muito a agradecer tudo que Deus fez pela igreja. Sabemos que até hoje alguns membros não puderam voltar ainda por questões de saúde mesmo, e nós nos alegramos porque o Senhor nos deu condições também de transmitir ao culto. Então quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet e, claro, todos os irmãos que estão aqui, os convidados, aqueles que estão vindo pela primeira vez, a base. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado com muito carinho, apesar das limitações, mas sinta-se assim, abraçado pela igreja e abraçado pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu vou dizer que eu amo esse texto, mas eu amo todos os textos da Bíblia, eu amo todos eles, mas esse fala muito comigo em especial. Já preguei muitos sermões nesse texto. Travei uma guerra, uma batalha para conseguir expor aquilo que Deus estava colocando no meu coração, mas a dificuldade de externar foi grande. Mas Deus, na sua misericórdia, permitiu com que eu concluísse aqui essa exposição. Espero que seja claro e abençoe você, assim como me abençoou. Eu não tenho dúvida, a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos abençoa, ela nos fortalece, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola. Que tudo isso aconteça nesta noite, neste culto de gratidão. Por gentileza, então, Efésios capítulo 5, vamos ler 3 versículos, 15, 16 e 17. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Se você não tiver Almeida, qualquer uma ou outra tradução, vai ter algumas pequenas diferenças aí, mas nós vamos explicar ao longo da exposição, e eu espero que não haja dúvidas por conta da pequena diferença que tem em algumas palavras, jamais no princípio, muito menos no sentido aqui do texto. Então, Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17, vamos ler a santa bendita palavra do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, a Ti, honra, glória, Deus Todo-Poderoso, Deus que é bom, cuja misericórdia dura para todo sempre. Nós Te louvamos neste lugar, Senhor. Somente a Ti, honra e glória, somente a Ti. Nós Te agradecemos, meu Deus, por este último culto do mês, do ano de 2020. Um culto de gratidão por tudo que Tu fizeste, ó Deus. Continuamos com o coração grato de estarmos aqui, termos o privilégio, Senhor, de poder estarmos reunidos aqui neste templo, sermos uma igreja presencial neste momento, mas sabemos também que a Tua igreja não está limitada a templos. Então, onde houver um filho Teu ouvindo essa mensagem, que a Tua palavra venha, Senhor, trazer edificação, venha trazer um bom alimento espiritual para a nossa trajetória cristã, e que honre sempre o Teu santo nome. Aqueles que estão aqui, estão ouvindo, que a Tua palavra fala conosco, Senhor, com clareza, simplicidade, e o Teu Espírito faça aquilo que o homem não pode fazer. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, chegamos ao último dia de 2020, um ano marcado aí por uma crise
sanitária sem precedentes. Já houve outras crises sanitárias no mundo, mas nunca dessa forma, nunca com esse alcance, nunca numa situação tão diferenciada, onde o número de mortos, o número de infectados sendo divulgados em tempo real, mostrando também em tempo real quão frágeis e vulneráveis nós somos. A Isabela estava falando ainda há pouco sobre isso aqui, né? Apesar das dores, meus queridos, dos medos, das perdas, o novo coronavírus, ele serviu para nós, seres humanos, no alto do nosso salto, né, a nossa soberba, serviu para que a gente baixasse um pouquinho a bola, reconhecesse que nós não somos Deus, que a nossa vida, como nos ensina as Escrituras, Tiago capítulo 4, versículo 14, ela é como a neblina, que ora aparece e depois se dissipa. Tiago pergunta para os seus leitores: o que é a sua vida? O que é a sua vida? Você nem sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. Que texto atual, né? Esse de Tiago capítulo 4, versículo 14. A nossa vida é como vapor. Jó 7,7, fácil de decorar. Jó falando para Deus, ele fala: Deus, a minha vida é como vapor, como vento, como um sopro, assim que a nossa vida, como um sopro, frágil, fugaz. O fato é que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Isso para nós, seres humanos, é incômodo, né? Esse retrato tão claro da nossa humanidade, a coisa básica de não sabermos se a gente vai estar vivo amanhã ou daqui a pouco, retrato da nossa fragilidade. E aí eu olho para o texto de Efésios aqui, da carta de Paulo aos Efésios. Ele provavelmente estava preso em Roma, daí ser uma das cartas da prisão, lá de Colossenses, Filipenses e Filemon, 4 cartas da prisão. E a gente presume, imaginando alguém que esteja preso, que o tempo não seja problema para essa pessoa. Sobra tempo para escrever cartas, por exemplo, para a igreja. Os dias para quem está encarcerado talvez devam passar vagarosamente, ao contrário dos dias que tivemos em 2020. O ano passou rapidamente. A gente não se deu conta da rapidez por conta de tudo que nós vivemos. Então, geralmente uma pessoa presa não tem muito problema com o tempo, sobra tempo para escrever, sobra tempo para orar, sobra tempo para não fazer nada. E o tempo passa devagar, mas não para um homem como Paulo, não mesmo. Neste trecho aqui da carta de Efésios, nós vamos ver agora em detalhes, nós veremos um autor preocupado exatamente com o tempo, um autor ansioso em exortar os seus leitores a não perderem as oportunidades, não perderem tempo na vida. Aproveitem as oportunidades, aproveitem o tempo da melhor maneira que vocês puderem. Ele escreve com as palavras dele. Nós vamos ver ainda, tem um autor que deixa transparecer, ao contrário do que se presume de alguém que esteja preso, um senso de urgência, muito claro aqui. Um senso de urgência de quê? De alertar os seus leitores para a maneira como eles estão vivendo. Quem não pensou na maneira como está vivendo num ano como nós tivemos? Quem? A gente pensou assim: meu Deus, a minha vida é muito frágil. Paulo estava preocupado e ele tinha um senso de urgência, ao contrário do que poderia parecer para uma pessoa normal. E se você for ler o capítulo 5 aí do livro de Efésios, recomendo que leia toda a carta, 5 de 1 a 14, você vai ver Paulo fazendo um contraste e pedindo, exortando para que os irmãos coloquem em prática toda a doutrina que ele vem fazendo lá nos 3 primeiros capítulos do livro de Efésios. E então, de 1 a 14, ele está falando sobre comportamento diferenciado entre aqueles que andam nas trevas e aqueles que são filhos da luz. Ele usa esse termo. Há um contraste de comportamento, de
proceder, de maneira como procede a vida. E aí, meus irmãos, agora, a partir do versículo 15, no 16 e no 17, ele vai fazer um outro contraste, mas agora entre o caminhar de uma pessoa insensata e o proceder daqueles que são sábios. Então nós vamos mergulhar aqui nesse maravilhoso trecho da carta de Efésios e vamos aprender princípios de conduta que são fundamentais para nós vivermos uma vida com sabedoria. Então veremos, e esse é o tema aí do nosso sermão, está aqui atrás, 3 segredos para viver sabiamente, baseado nesse texto que nós lemos. Que o Senhor nos conduza nesta jornada e que frutos sejam gerados esta noite aqui em nosso meio. Versículo 15, meus irmãos, acompanha. Nós vemos aqui o primeiro segredo para viver sabiamente. Ele é viver de modo digno do Evangelho. Olha o que diz o versículo 15, acompanha na tua Bíblia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Veja que há uma recomendação muito clara sobre a prudência. Paulo então chama os seus leitores para serem prudentes e não displicentes na maneira como eles vivem, ou na maneira como eles andam. Na Almeida, revista atualizada, fala: portanto, vede prudentemente como andais, né? Mais ou menos assim que deve estar aí, se você tiver uma Almeida ou outra tradução. Ele fala: não como nécios, mas sim como sábios. Nécios aí no sentido de ser insensatos, diferentemente dos sábios. Então viver ou andar aqui é um termo bíblico relacionado com a conduta que o cristão tem em relação a Deus. Não é só viver a vida, mas a maneira como eles estão vivendo, a maneira como eles estão andando. Interessante que muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a nossa conduta perante os homens, perante as pessoas, do que atentarmos para a nossa conduta perante Deus. É curioso isso, né? Logo Deus, que sabe tudo, todas as coisas, está em todos os lugares. Não podemos nos esconder dele, mas nós não temos preocupação com a nossa conduta, muitas vezes em relação a esse Deus que é bom, misericordioso. Talvez por isso, né, nos encostamos na misericórdia de Deus, mas quando se trata em conduta perante as pessoas, a gente tem uma preocupação bem maior. O que vão dizer de mim? O que podem dizer? Na verdade, meu irmão, quando Paulo está falando sobre esse modo de andar, não é a primeira vez. Ele tem uma preocupação especial em falar sobre isso, sobre a conduta de vida dos cristãos. Não é a primeira vez, é a última de 4 vezes que Paulo menciona esse cuidado que nós, ou o crente, precisa ter com a maneira que ele anda, com a maneira que ele vive. Deixa marcado o capítulo 5, vamos ler rapidinho, Efésios 4:1, recua só um capítulo. Olha só, para entender melhor, tá, do que Paulo está falando aqui, sobre essa maneira coerente de viver ou andar do cristão. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quando alerta os seus leitores pela maneira como eles têm vivido aqui, Paulo está lembrando uma coisa que ele já tinha dito, né? Ele está reforçando. O que ele está reforçando? Que eles precisam viver de maneira digna da vocação que eles receberam, e essa é uma maneira sábia de viver. Que vocação é essa, pastor? Que vocação? Nós somos vocacionados a sermos corpo de Cristo. É muito mais simples do que a gente possa imaginar aqui. Esta vocação aqui que Paulo está falando se refere ao chamado, mas não um chamado comum, o chamado eficaz de Deus aos eleitos por meio do essa vocação. Esse chamado eficaz, ele deve se refletir na nossa vida como crente. Ou seja, aqueles que são vocacionados
pelo Evangelho, eles têm uma mudança de vestes, para usar de uma forma mais poética, mais bíblica. Então, ele se despe do pecado e se reveste de Cristo. Acompanhe aí no mesmo capítulo 4, versículo 21 em diante. Olha só, traduzindo isso que a gente disse agora. Efésios 4, 21, 22, 23 e 24. De fato, vocês ouviram falar dele, Cristo, e nele, Cristo, foram ensinados de acordo com a verdade. Ele é o quê? A verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade novamente. O que a gente extrai para a nossa vida é andar de modo digno do Evangelho. Então requer uma conduta apropriada. Recorrendo às palavras de João Batista lá em Lucas capítulo 3, versículo 8, dar frutos que mostram o arrependimento. João Batista exorta aqueles homens ali antes do batismo, e eles dizem: vocês precisam dar frutos que mostrem de fato, ou que transpareçam, ou que reflitam aquilo que você está dizendo aqui por meio do batismo. Ou seja, viver de modo digno do Evangelho de modo nenhum significa que nós merecemos. Essa dignidade não é eu sou digno do Evangelho. Não, viver de maneira digna, como se eu merecesse. Não é isso. Não é o merecimento do chamado. É viver de maneira coerente com o exemplo de Cristo. Claro o texto de Paulo aqui. Aí nesse ano que passou, meus irmãos, é muito propício para a gente fazer uma autoavaliação de como nós temos vivido os nossos dias, como nós temos vivido o nosso chamado para sermos, qual é a vocação? Sermos corpo de Cristo. Essa é a nossa vocação, sermos corpo, ser corpo, vivendo sabiamente. Estamos vendo segredos para uma vida sábia, requer a noção exata que nós não fomos chamados para levar uma vida cristã individualizada. É nosso dever, e esse é um alerta claro que Paulo está fazendo aqui para a igreja. É nosso dever sermos ramos frutíferos conectados com a videira. João capítulo 15, né? Conectados com a videira, por isso damos frutos. Nós não levamos uma vida individual, não levamos, é o nosso dever frutificar. E aí, o ano que passou, a gente se pergunta, e deve se perguntar, sim, deve se perguntar: o que nós fizemos de útil para o reino de Deus este ano? O que nós fizemos de útil? De uma forma sincera, o que nós fizemos de útil para o reino? Será que nós temos sido cuidadosos com a nossa maneira de viver? Será que eu tenho vivido de maneira digna da vocação para a qual eu fui chamado? Para ser corpo. E é muito importante a gente não confundir vocação, porque a gente leva ao significado literal da palavra no português, né? A vocação aqui não é um talento, tá, gente? O sentido não é esse, uma aptidão que eu tenho para uma determinada tarefa. Vocação aqui tem a ver com o chamado comum de todos os cristãos. Então a relação aqui está relacionada com o estilo de vida que nós temos. Estilo de vida, a minha maneira de viver. Uma rápida ilustração: muitas pessoas cometem o equívoco de se casarem e achar que depois do casamento podem continuar levando uma vida de solteiro. Não é nada disso. A vida de casado requer mudança de estilo de vida, senão não vai funcionar. Da mesma forma, os crentes, muitas pessoas se dizem convertidas ao Evangelho, mas não mudam o estilo de vida depois de se converterem.
A conduta cristã, meus irmãos, tem relação direta com o estilo de vida que nós levamos. A maneira como nós vivemos diz muito quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo está sendo claríssimo aqui com seus leitores ao adverti-los: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Como sábios. Então, viver de maneira digna, coerente com a nossa vocação, com o nosso chamado, é um dos segredos para viver sabiamente. Segundo segredo, para termos um caminhar sábio em nossa vida: tirar maior proveito do tempo que nós temos. Olha o que diz o versículo 16: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí a versão Almeida vai falar sobre remir o tempo, né? Remir o tempo, porque os dias são maus. O significado bíblico aqui para o verbo remir é trazer de volta, resgatar, comprar de volta, é nesse sentido, mas indicando que é tirar o melhor proveito possível do tempo que se tem. E aquele tempo que eu não perco, eu trago, eu aproveito, eu não perco as oportunidades. E nosso tempo, meus queridos, nessa terra é curtíssimo. O que são 90, 100 anos, até mais o ser humano consegue viver diante da eternidade. O tempo é curtíssimo. Existem pessoas que vivem loucamente a sua vida por 80, 70 ou 50 e depois vão passar a eternidade sem Deus. A eternidade, não dá para comparar. Nosso tempo é muito curto. Basta ver o ano que nós tivemos aí, gente. Passou diante dos nossos olhos, que nem percebemos. As palavras de Paulo aos Efésios aqui, quando ele fala sobre isso, ele está deixando transparecer um senso de urgência. É urgente, é para agora, porque a igreja primitiva vivia dias maus, e iriam viver dias talvez piores do que aquele momento. Então ele diz: aproveitem o seu tempo. Você precisa remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Esse senso de urgência do apóstolo Paulo, meus irmãos, tem que ser o nosso senso de urgência, porque os nossos dias também são maus, ou não? São maus. O que Paulo está dizendo aqui aos leitores é que os sábios são aqueles que não desperdiçam o seu tempo com frivolidades, ao contrário dos insensatos, que perdem o tempo com coisas inúteis. Às vezes nós temos, é até engraçado, eu me incluo, tá? A gente tem a insensatez de dizer que falta tempo para vir para a igreja. A gente tem a insensatez de dizermos que não temos tempo para fazer um serviço que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer. O problema é que o problema não está no tempo, está em nós. Está em nós. Eu não vejo o Senhor chamando pessoas com tempo sobrando para o serviço na Bíblia. Eu não vejo. O Senhor chama pessoas ocupadas, pessoas comprometidas. E às vezes nós somos insensatos em dizer que não temos tempo para fazer algo que às vezes o Senhor nos coloca para fazer. O que nos falta, meus irmãos, e aí é muito importante essa palavra, falta compreensão de que remir o tempo, ou aproveitar o tempo, é sobretudo aproveitar oportunidades que o Senhor nos dá para servir ao próximo. Esse é o sentido do texto. Remir o tempo é não perder oportunidades que o Senhor nos dá para servir ao próximo. Veja o que Paulo diz em sua carta aos Gálatas, só escuta, Gálatas capítulo 6, versículo 10: portanto, enquanto temos oportunidade, que sugere que vai chegar um tempo que não teremos.
Enquanto nós temos oportunidades, Gálatas 6,10, tá? Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele faz um parêntese e veja que aproveitar essa oportunidade, ou remir o tempo, tem aqui o mesmo sentido de Efésios capítulo 5, versículo 16 que nós vimos. Tem um direcionamento especial para os de dentro da igreja. É claro e é óbvio que nós, como cristãos, temos que pregar o evangelho a toda criatura, temos que fazer com que o amor de Deus chegue a todas as pessoas. É claro, isso é nosso dever, mas Paulo está exortando dentro desse texto especificamente, continua lendo aí, capítulo 5, está exortando os cristãos especialmente a compartilharem o bem com os seus irmãos na fé, com os irmãos em Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, não desperdicem oportunidades para servir um irmão, não desperdicem, porque os dias são maus, e vocês precisam uns dos outros, nós precisamos servir uns aos outros, porque os dias são maus para a igreja. E tudo começa, olhando novamente para o texto, na maneira como nós levamos a nossa vida. O que Paulo está dizendo? Tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Tudo tem a ver com o meu comportamento, com a maneira que eu vivo. E esse cuidado aqui tem a ver com não cairmos na armadilha novamente, de servirmos somente aos nossos propósitos, ou de servir somente no ministério que for conveniente para mim, ou servir somente nos dias convenientes para mim, nos horários convenientes para mim. A palavra está dizendo: não percam oportunidades de servir ao próximo, porque vai chegar o tempo em que não haverá essa oportunidade. Viver de modo adequado à nossa vocação tem a ver com aproveitarmos as oportunidades que nós temos para fazer o bem em dias maus, em tempos maus que nós vivemos. O termo dias maus, quando você fala de Efésios, sempre vem Efésios capítulo 6 na mente, né? Porque os dias são maus. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, né? Pois a nossa luta não é contra a pessoa, contra uma pessoa, contra a carne ou sangue, talvez na tua tradução, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Versículo 13, Efésios 6, 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir quando? No dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Servido, se revestido de toda a armadura, cada um dos elementos. Depois você vai dar uma estudada sobre isso. Cada um é fundamental. Então, estar revestido dessa armadura de Deus é necessário para que nós possamos resistir ao dia mau. Então, esse dia mau tem a ver com essa guerra espiritual que é diária na vida do crente. Você pode acreditar, está tudo bem ou está tudo ruim, há uma guerra espiritual sendo travada nas regiões celestiais, e também uma guerra sendo travada na nossa mente, no nosso coração. O mundo conspirando para que a gente não faça o bem, o mundo conspirando para que eu não esteja na igreja, o mundo conspirando para que eu não sirva ao Senhor, o mundo conspirando para que eu não tenha tempo. E eu já disse, o problema não está no tempo, está em nós. Está em nós. Nessa terra, dia mau sempre vai existir. Existe uma linha teológica tão equivocada, porque parece que eles não usam a Bíblia, né? Que diz que Jesus vai voltar quando todo mundo se converter, quando tiver tudo bem, que há uma ascendente, os dias vão melhorando, quando tiver tudo ótimo, Jesus volta. Não sei que Bíblia que eles estão lendo, mas tem uma linha teológica que entende assim. Os dias são maus, e continuarão sendo maus, e vão piorar. Pastor, que palavra para você me dar no último dia do ano, hein? Meus irmãos, você esqueceu da nossa vocação? Nós somos chamados para uma vocação de sermos o quê? Corpo de Cristo.
O que está destinado para o corpo de Cristo? A vida eterna com o Senhor. Temos ou não temos motivos para agradecer, não apenas hoje, mas todos os dias. Escuta, insensatos desperdiçam oportunidades de servir. Sábios tiram maior proveito do pouco tempo que eles têm. Viu o contraste? O insensato perde a oportunidade, o sábio utiliza bem o pouco tempo que ele tem, e o tempo é curto, é muito curto. O insensato não tem uma estratégia muito bem definida para a sua vida cristã, e ele vai perdendo oportunidades de viver para Deus de fato, e não para os próprios interesses, viver para Deus, aqui nesse terreno, nessa terra, que por si só já é má, por causa do pecado. Então, temos que pensar nisso, não podemos perder tempo. Por fim, terceiro segredo para viver sabiamente: buscar compreender a vontade de Deus. Olha o que diz aí o versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo torna então a usar o termo, a focar na insensatez do homem, e já vimos aqui que essa insensatez não se trata de falta de inteligência, e sim falta de sabedoria, é diferente. Notem aqui que o texto, ele ressalta a importância não apenas de sabermos a vontade de Deus. O que é mais importante à luz do texto aqui é compreender a vontade do Senhor, saber os propósitos de Deus, meus irmãos. Com a vinda de Cristo, com a sua morte na cruz, só saber disso não basta. É preciso entendimento do que isso significa. Pastor, mas eu entendo. Glória a Deus que você entende, porque só saber não basta. Lembra da história lá do eunuco? Filipe e o eunuco, lá em Atos capítulo 8, pregamos aqui há uns domingos atrás. Lembra como a compreensão do texto que o eunuco estava lendo, lá em Isaías 53, não que ali dissesse o capítulo, mas a gente viu que, pelo que se tem hoje de estudo bíblico, é claro que ele lia um pergaminho, não um livro de Isaías, um trecho do livro de Isaías, mas lembram como ele tem entendido o que o texto queria dizer, fez total diferença na conversão dele. Lembram que ele tinha um interesse em conhecer. Quando Filipe se aproxima da carruagem e pergunta: você entende o que você está lendo? Ele diz: não, como eu posso entender se não tem quem me ensine? Senta aqui ao meu lado, venha me ensinar, eu quero entender, eu quero compreender o que eu estou lendo. Vejam agora aqui que ao mencionar essa sensatez que há em compreender a palavra, a vontade do Senhor, Paulo diz: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em outras palavras, busquem entendimento, se interessem, tenha interesse em discernir qual é a vontade de Deus, em relação a qual é a vontade do mundo, qual é a minha vontade. Busque isso. Então, a gente consegue compreender aqui que os propósitos do Senhor para a nossa vida, a vontade dEle, Ele tem uma relação muito próxima com o nosso interesse, com a nossa procura por respostas. Onde a gente procura a resposta? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Não, meus irmãos, não se trata de buscar profeta de ocasião, de você visitar um determinado culto, porque o pregador no final do culto começa a dizer várias coisas genéricas, e você acha que é Deus falando com você.
Se ele não estiver usando as Escrituras, não é Deus. Não se trata desse tipo de busca de entender a vontade de Deus. Eu já tive situações assim, pastor, Deus falou comigo e disse para eu vir falar com o Senhor, que o Senhor tem uma coisa para me dizer. Ele só esqueceu de me avisar, porque eu não faço a menor ideia do que eu tenho que te dizer, porque Deus não falou comigo. Não, pastor, mas ele falou, estou aqui, pode dizer. Derrama, como é que é? Desenrola o manto. Desenrola o manto, pastor. Eis-me aqui. Eu digo, meu amigo, me dê sua Bíblia, vamos vamos ler aqui, porque se a gente já ler um trecho, com certeza ele vai falar com você, Deus falando. Não temos mais tempo para perder com essas bobagens, meus irmãos. Isso não é o Evangelho. Isso é crente interesseiro em saber o que Deus tem para a minha vida, sem ler a palavra, sem interesse de estudar as Escrituras, de buscar o Deus da Bíblia. Isso é um evangelho superficial, meus irmãos. Isso não é o evangelho de Cristo. A gente precisa compreender a vontade do Senhor, e para isso a gente busca compreender. Olha o que diz Mateus, capítulo 11, você sabe de qual isso aí, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, venham a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, e o que? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e farei o quê? E o que acontece? Encontrarei descanso para a vossa alma. Aprender de Cristo. As pessoas não querem aprender de Cristo. Aprendemos uma verdade maravilhosa aqui, meus irmãos, nesse texto. Nesse versículo 17 de Efésios tem uma verdade maravilhosa. Você quer uma revelação tremenda para a tua vida agora? A vontade de Deus pode ser conhecida por aqueles que o buscam com dedicação e com amor. Se eu dissesse um eis que te digo, talvez tinha tido glória a Deus, tinha tido tudo aqui, mas eu disse uma verdade bíblica para você. Você quer saber a vontade de Deus? Versículo 17 de Efésios capítulo 5 diz que a gente busque compreender a vontade do Senhor, ou seja, a vontade é revelada, já está revelada para aqueles que buscam, para aqueles que procuram entendimento. Isso não é uma novidade que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo nenhuma novidade. Deus desde sempre, conforme as Escrituras, vem usando, se revelando por meio dos profetas, se revelando por meio de tribulações, por bênçãos, se revelando por meio de milagres também. Salmo 25, versículo 8 diz: bom e justo é o Senhor, por isso, porque Ele é bom e justo, Ele mostra o caminho aos pecadores. Quer uma revelação da vontade de Deus? Ele mostra o caminho para os pecadores. Buscar compreender, meus irmãos, a vontade de Deus deve ser a nossa preocupação, prioridade para a nossa vida cristã. Que os nossos pedidos de ano novo, aqueles que a gente sempre faz, que em nossos pedidos de ano novo estejam: Senhor, que tenhamos mais sede e mais fome por conhecer a Cristo, que tenhamos mais fervor para compreender a Tua santa palavra, que ao remir o nosso tempo, nós não venhamos a perder oportunidades também, que muitas vezes a igreja oferece, para eu entender a Tua palavra, para eu compreender a Tua palavra. Ao contrário dos sábios, os insensatos não só perdem oportunidades de servir ou de usar o tempo de uma forma mais adequada, mas também eles têm um problema gravíssimo, os insensatos.
ele não compreende quais são os propósitos de Deus para a humanidade e para a igreja. Não consegue compreender, porque vivem insensatamente. Aqueles que buscam viver sabiamente, ao contrário, têm sempre esse alvo: conhecer ao meu Senhor, conhecer ao meu Senhor Jesus Cristo. E uma vez compreendendo a vontade, o que nós fazemos? Nós vivemos, nós seguimos, nós obedecemos. E aqui novamente, veja só, a gente torna o início lá da exortação de Paulo para nós hoje, sobre o cuidado que nós devemos ter com a maneira que nós estamos vivendo. Viver de modo digno do Evangelho, tirar maior proveito do tempo, buscar compreender a vontade de Deus. Eis aí, 3 segredos para viver sabiamente, viver com sabedoria, à luz desse maravilhoso texto da carta de Efésios. Senso de urgência, meus irmãos, de Paulo, né? É algo que a gente precisa ressaltar quando nós concluímos aqui essa mensagem. A vida do apóstolo vai mostrar a vida de um homem que ele agia como se o tempo fosse agora. Ele não tinha tempo a perder. Em todo o tempo Paulo agia dessa forma, um senso de urgência. Homens que vivem sabiamente não fazem da vida um eterno postergar de atitudes, um eterno amanhã eu faço, no ano que vem eu faço, quem sabe no próximo fim de semana. Não, quem vive sabiamente, conforme o texto e as indicações que Paulo e o princípio que ele está tentando aplicar aqui para a vida dos seus leitores e obviamente para a nossa vida, homens que vivem sabiamente não postergam, passam a vida assim. A gente não tem mais tempo para ficar deixando para amanhã aquilo que eu tenho que fazer agora, não é hoje, não é agora. Meus irmãos, 2021 não passa de uma data no calendário. 2020 passou voando. Nós não sabemos o que nos espera no ano de 2021, mas nós sabemos o que o Senhor espera de nós hoje. Nós sabemos que não vivamos a nossa vida como insensatos, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. O insensato também é aquele que vive como se Jesus não fosse voltar nunca, como se ele não tivesse que voltar agora, se ele quisesse. A gente não pode levar a nossa vida alimentando essas condutas contrárias à nossa vocação. Qual é a nossa vocação? Ser corpo, ser igreja, pregar o Evangelho. A gente não pode levar a nossa vida procurando satisfazer as nossas vontades, e sim buscando entender a vontade de Deus para a nossa vida. É isso. Por fim, meus irmãos, eu quero encerrar, nós podemos adorar o Senhor. Por fim, nesse culto de gratidão, que nós possamos agradecer simplesmente pela graça de sermos vocacionados. Que externemos o nosso louvor essa noite, já fizemos isso, mas vamos fazer novamente, com gratidão, por termos sido tocados pelo Espírito Santo, que não é mérito nosso nenhum, para sermos parte deste corpo de Cristo, que recebe uma dádiva sem merecimento, e que nos nossos pedidos de ano novo, meus irmãos, esteja não incluído, mas em primeiro lugar nas nossas listas, que é lícito para nós fazermos, mas que no primeiro lugar esteja conhecer a vontade do Senhor, conhecer a Cristo, aprender de Cristo, onde nós encontraremos descanso no dia mau e em todos os dias.
e em todas as circunstâncias. Cristo é o refrigério das nossas almas. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Vamos orar? Fica de pé. Depois de orarmos, vamos tão somente agradecer a Deus, louvando a Ele. Senhor, nós louvamos, ó Deus, uma palavra que aparentemente nos traz palavras de exortação com um certo peso de dureza, mas carregadas de amor. Uma palavra que nos lembra que nós somos vocacionados pelo Senhor e por isso devemos cuidar desse chamado. E a vocação é para sermos corpo. Se nós já fomos chamados, nós já estamos com o Senhor, agora e para a eternidade. Estou falando de um chamado com compreensão. Não estou falando de chamados emocionais, que tu bem sabes, ó Deus, aquilo que nos atrai a Ti. Eu estou falando daqueles que recebem os chamados atraídos pela graça irresistível. Nos ajuda, Senhor, a tomar cuidado com a maneira como nós vivemos. Nos ajuda, Senhor, a remir o nosso tempo de forma sábia, a aproveitar as oportunidades de servir ao meu próximo e não somente aos nossos interesses. E nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade revelada na Tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.